Hoje a gente vai falar sobre prêt-à-porter, ou pronto para vestir. Entra na roda e fique à vontade. Eu sou a Maria Ribeiro e essa é a Moda de Conversa. Hoje a gente vai conversar sobre o prêt-à-porter, que é uma outra maneira de comercializar roupas em contraponto à alta costura. O prêt-à-porter vem do francês, em inglês a gente chama de ready to wear e no português de pronto para vestir. E é justamente isso que é o prêt-à-porter, né? Ele já tá ali pronto nas lojas para você pegar nas araras, provar e se serviu você comprar ali na hora, né? Diferente da alta costura, que tem todo aquele processo de mandar fazer sob medida, que demora algumas semanas. Tem tudo isso, né? O prêt-à-porter não, ele já tá ali à tua disposição. E no vídeo de fast fashion eu também expliquei, né, um pouquinho sobre, né, que o fast fashion é mesmo essa massificação máxima, né, das tendências que vem dos desfiles e do prêt-à-porter mais de luxo, né? Então a gente vê aí muito dessas tendências logo nas araras, que é para as pessoas já terem acesso mais rápido. Então o fast fashion também é uma forma de pronto para vestir, só que muito mais popular, digamos assim, com um preço mais acessível, tá? Antes da gente continuar falando sobre esse assunto, já vou pedir para você deixar o seu like, ativar o sininho e se inscrever aqui no canal para continuar fortalecendo a nossa comunidade, tá bom? Obrigada! E agora vamos para a parte histórica. Como vocês sabem, né, a gente sempre traz essa parte histórica aqui para os nossos vídeos, para contextualizar como isso, como, né, essa forma de comercialização de roupa surgiu e como ela se modificou ao longo do tempo e hoje se apresenta da forma que a gente vê nas prateleiras. Então, a gente vai retomar lá para o século XIX novamente. Então, a gente sabe que nessa época as peças ainda eram feitas, né, à mão, muito sob medida. Então, a gente ainda tinha ali, né, os costureiros e os alfaiates trabalhando, né, e fazendo essas peças sob encomenda. E aí, a gente vê uma mudança justamente porque surgiu a máquina de costura. Então, com a Revolução Industrial, né, o início de tecnologias que auxiliassem mesmo ali nas produções, a máquina de costura veio como uma aliada para facilitar mesmo, né, essa produção de roupas. E em 1816, a gente tem aí o registro dessa primeira peça que foi feita e foi comercializada num modelo, né, de pronto para vestir, numa loja de departamento na Inglaterra. Então, essas lojas, elas têm origem na Inglaterra. Aqui no Brasil, a gente já teve registro de uma loja que funcionava desde o século XIX, lá no Rio de Janeiro. Então, a gente já tinha aí, né, essas lojas de departamento, que basicamente são essas que são divididas, né, em várias seções, em que você vai procurando ali dentro do seu estilo. Só que, claro, era numa escala muito menor, né, a gente não tinha aí todo esse maquinário muito desenvolvido que a gente tem hoje. Então, por isso que a alta costura ainda era o que dominava o mercado até a década de 50, como a gente já viu ali nos vídeos anteriores, né? Que foi ali o apogeu da alta costura nos anos 50 para depois decair e o prêt-à-porter tomar esse lugar para ele, né? Então, a gente tem, então, esse prêt-à-porter, né, essa pronto para vestir, surgindo ali no século XIX, mas ainda de maneira muito diferente do que a gente conhece. E aí, claro, a gente sabe que, apesar de serem acontecimentos muito ruins, a tecnologia tende a avançar muito em períodos de guerra. Então, na Primeira Guerra, a gente já viu aí um avanço dos maquinários, né? Em que ficou mais fácil, por exemplo, de cortar as peças em grande quantidade, em maior quantidade. Então, máquinas de corte ou até mesmo de encaixe, enfim. Então, eles queriam otimizar mesmo esse processo justamente por causa dos uniformes dos soldados que iam para a guerra, né? Então, eles tinham que ter ali os uniformes feitos de forma rápida, em escala alta. Então, a gente já via aí um maquinário surgindo. Mas foi só depois da Segunda Guerra Mundial mesmo que a gente viu essa escala aumentar muito, né? Então, os Estados Unidos estavam investindo forte nesse maquinário, nessas tecnologias para produzir mesmo em larga escala. Então, foi isso que fez com que o prêt-à-porter tomasse conta mesmo e pudesse produzir peças aí
diferenciadas. E aí também criando essa noção toda de modelagem, né, e de tamanhos diferentes, então essa grade de tamanhos também. Então todos esses estudos foram acontecendo também nessa época, né. A própria ergonomia, né, os fatores humanos também tinham aí iniciado essas pesquisas mais aprofundadas sobre isso, então isso também facilitou muito nessas questões antropométricas. Então são vários fatores que o pós-guerra trouxe, né, de mudança para esse cenário da moda. E além, né, desse maquinário que os Estados Unidos desenvolveu, né, e esse modelo de produção em escala, eles também tinham uma boa logística de distribuição e trabalhavam o marketing, né? Então, isso também ajudou muito no crescimento desse modelo de negócio, além de que depois, né, da Segunda Guerra, as pessoas também buscavam roupas que tivessem mais expressão de moda mesmo. Então, a gente consegue delimitar mesmo bastante essas décadas, né, com os estilos. Até hoje a gente fala, isso é bem anos 50, bem anos 60, bem anos 70, bem anos 80. Então, a gente tem também essa delimitação das modas, das tendências dessa época, né, e os Estados Unidos, né, dominava bastante essa questão de logística e marketing. Uma outra coisa também que aconteceu, que fez com que o prêt-à-porter dominasse, né, acima da alta costura, é que a parte criativa, o desenvolvimento, né, ele não precisava mais ficar concentrado num só lugar, porque na alta costura era tudo na França, né, em Paris, então tudo girava em torno dali do costureiro, né, que era a cabeça daquela marca, e aí com o prêt-à-porter não, você pode criar equipes separadas de desenvolvimento, né, que estão descentralizadas, elas não precisam estar em um só local, e você consegue distribuir muito mais facilmente essa área criativa. Então, isso também facilitou o trabalho, né? E aí, com isso, existe mesmo essa substituição do entendimento do que é o costureiro, né, que é essa pessoa que vai muito mais para esse lado do lúdico, da fantasia, do sonho, né? Como a gente pode ver até no vídeo da Schiaparelli que eu falo, né, que ela tinha muita essa ligação com o sonho, com a arte. E vai surgir, então, a profissão de estilista, que é essa pessoa que ela é muito mais antenada nas tendências, nos movimentos de rua. Então, ela captura mesmo esse espírito do tempo, né, os Zeitgeist, como a gente já falou em vários outros vídeos. Então, ela já tem mais essa percepção, essa qualidade mesmo para conseguir captar e transformar isso em produtos que vão de fato vender. Porque os costureiros, né, famosos de alta costura, eles tinham muito isso de criar essa inovação e pensar principalmente nas silhuetas, mas eram eles que mandavam, né? Então, a gente criou isso aqui, vai se disseminar, e agora o movimento ele já estava mais preocupado, mesmo que as pessoas queriam vestir, já tinha uma percepção diferente disso, o que facilitou muito também para que essas roupas, esse modelo, né, de negócio, de vendas de roupas se disseminasse mais rápido também. Então, assim, foram aí quase 20 anos, na verdade, não tô falando que foi fácil, não bem assim, né? Não é uma coisa do dia pra noite, mas ali nesse processo de pós-guerra até os anos 60, quase 20 anos, a gente teve mesmo esse crescimento, essas mudanças acontecendo, até que nos anos 60 a gente viu, de fato, o prêt-à-porter deslanchar. E aí, algumas marcas que tinham sua marca voltada só para alta costura aderiram à prêt-à-porter. Uma delas foi Yves Saint Laurent, que fez uma coleção sobre pop art, né, ali na década de 60. Então, a gente já via essas mudanças e essas casas de luxo que só vendiam aí para né, com peças muito diferenciadas, feitas à mão e tudo mais, acabaram aderindo a esse modelo. Tanto que hoje, né, no sistema ali de moda, a gente sabe que tem os desfiles, inclusive eles estão acontecendo agora, né, nessa temporada aí de verão 2025. Então, primeiro a gente tem a alta costura e depois a gente vai ter o prêt-à-porter. E o prêt-à-porter vai ter ali, né, as 4 grandes capitais de moda: Nova York, Londres, Milão e Paris, fechando as semanas. Então, as marcas aderiram mesmo a esse modelo, né, de negócio e de veicular suas peças,
mas, né, tudo dentro aí de uma escala, tá? Então, ali nos anos 70, a gente já começa a perceber que existe mesmo essa diferenciação, que pode ser chamada de moda elevador, né? Então, ela é verticalizada. Então, a gente tem ali no topo, quem tem muito poder aquisitivo vai usar alta costura, né? Quem tem um bom poder aquisitivo vai usar um prêt-à-porter de luxo. Então, vai usar, por exemplo, uma marca grande como a Yves Saint Laurent, como eu falei. E aí, a gente tem a criação, então, do conceito de grife, né? Que tá ali, que é intermediário. Então, você ainda vai pagar um valor um pouquinho mais caro, mas você vai ter acesso aí a essa marca, só que com peças mais básicas. E é nessa época que eles começam a colocar as etiquetas e as marcas pro lado de fora. Então, o Pierre Cardin teve essa ideia, ele costurou para fora ali a logo da marca dele numa peça. E aí, essas peças de grife, então, surgem como a gente vê até hoje, né? Por exemplo, a gente tem, agora que tá super em alta, essas regatinhas que tem o símbolo da marca bem aqui no meio. Então, a gente tem da Loewe, tem da Prada, né? Tem camisetas que tem bem grande estampado o nome da marca, por exemplo, Gucci, né? Então, elas são do prêt-à-porter, mas eles estão num nível um pouquinho abaixo do prêt-à-porter de luxo máximo. Então, vai ali para esse conceito de grife mesmo, tá? E, por fim, a gente tem ali aquela moda que é mais acessível, né? E que vai massificar e disseminar muito mais rápido, que é onde as fast fashion, por exemplo, se enquadram, né? As marcas de moda rápida. Então, elas estão ali no pronto para vestir, no prêt-à-porter, mas de forma muito mais acessível. E na década de 70 a gente já vê esse desenho aí acontecendo, né? Desses modelos de negócio. Nos anos 80, a gente já percebe que os estilos, eles são muito marcados e, né, as pessoas se identificavam com o estilo e eles seguiam aquele estilo à risca. Então, era como se fosse uma moda arquipélago, que eram várias ilhas e que não existiam pontos de ligação. Então, você se identificava com aquele estilo e ali você ficava. Então, nessa época, a gente tinha, os anos 80, aquela coisa bem vibrante, né? Mas a gente também tinha os yuppies, por exemplo, né? Que eram esses jovens que estavam entrando no mercado de trabalho e que tinham toda essa silhueta mais masculina, entendida como masculina. Então, as mulheres usavam muito blazer, a roupa mais social, né? E também tinha muito dessa questão da atividade física ligada a esse grupo e tal. Então, a gente via essas pessoas se identificando com certos grupos. E na década de 90, a gente já vê uma moda que não tem início nem fim, você vai entrando e saindo, né, conforme você deseja, e tem desde do grunge até os clubbers, enfim, então a gente já vê aí a moda se transformando e a forma como isso dissemina também é diferente. E nos anos 90 aí a gente já vai ter o surgimento não, né, mas esse ápice aí das fast fashion, né, que elas já surgiram ali nos anos 60, 70, e vinham, né, com essa proposta, até que nos anos 90 realmente tem esse boom das fast fashion, tá? Então, basicamente, o prêt-à-porter tem, né, essa proposta mesmo do pronto para vestir e de que você consiga, né, conseguir comprar ali na loja mesmo, no momento que você desejar. E eu acho que é isso, gente. O vídeo de hoje ficou mais curtinho, mas é só pra gente fechar mesmo esse ciclo, né? Falando da alta costura, do pronto pra vestir e, né, da fast fashion, que é uma ponta ali do pronto pra vestir, mas que eu quis trazer antes, até por causa de questões sustentáveis também. Mas agora a gente já entendeu mais ou menos, né, como são esses dois sistemas. Mais ou menos não, né? A gente entendeu como é que são esses sistemas, né? Não falar que entendeu mais ou menos porque eu expliquei bem bonitinho pra vocês. E aí, então, agora vocês podem acompanhar, né, as semanas de alta costura, de prêt-à-porter, saber a diferença entre eles, né, são públicos-alvos diferentes, são propostas diferentes, né, que nem eu falei, a alta costura tá muito ligada ao desejo, ao luxo, manutenção aí, né, de poder, de identidade de marca, enquanto o prêt-à-porter tem um apelo muito mais comercial mesmo, em que a gente vai ver realmente essas peças nas lojas e, enfim, né, uma maior parte das pessoas tendo acesso a essas roupas. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.